Boa tarde, são 17 horas do dia 13 de setembro de 2025 e o Trilha de Democracia Conjuntura entra ao vivo para dialogar sobre a importância histórica do julgamento e condenação de Jair Bolsonaro e da sua camarilha formada por 3 generais, um almirante, 2 delegados da Polícia Federal, além do tenente-coronel delator, quer dizer, analisar a importância histórica e os limites do julgamento e da condenação de Bolsonaro e da sua camarilha com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes nos anos de chumbo da ditadura militar, Jean-Marc van der Weyde, que é o nosso convidado fixo aqui do Trilhas Conjuntura. Jean, é sempre um prazer renovado tê-lo aqui para ouvi-lo e para dialogar com você. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Marco. Boa tarde, Normando. Boa tarde quem nos estiver nos escutando a que hora for. E, como sempre, o companheiro, camarada Normando Rodrigues, que trilha comigo aos sábados e domingos essa luta constante pela democracia. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. É um grande prazer estarmos aqui para debater esse tema. Foi um fato que tem importância histórica, sem efusões, sem ilusão, e muito menos sem culto à personalidade. Teve um bloco de carnaval recente que está endeusando o Alexandre de Moraes, né, um dos absurdos que a nossa esquerda comete. E, Jean, é um grande prazer mais uma vez e sempre uma honra, bicho, estar aqui contigo, com toda a admiração que eu tenho e, sobretudo, né, sempre destacando a importância dos debates que você coloca na questão ambiental. Bom, como esse programa está sendo ao vivo, vocês que nos acompanham podem enviar pelo chat seus comentários e suas perguntas que serão lidos no devido momento. Jean, eu queria inicialmente pedir a você 2 coisas. Em primeiro lugar, um depoimento de caráter pessoal, né? Você faz sempre questão de dizer, olha, eu não falo pela minha geração, né, que é a geração de 68, eu falo por mim que participou dessa geração, mas eu não tenho representação para falar pelos que compõem essa geração, né? Então eu queria te pedir inicialmente um depoimento de caráter mesmo pessoal, né? Você que, como eu disse, esteve à frente da UNE nos anos de chumbo da ditadura militar, resistiu contra o regime dos militares, perdeu companheiros assassinados, desaparecidos, torturados, viveu tempos de exílio, de prisão, e assistiu a uma anistia que perdoou os torturadores no nosso país. Então, eu queria te pedir inicialmente que você fizesse um depoimento pessoal, né? Do que significou aquele 11 de setembro, a leitura na parte final, quase no encerramento do julgamento, a leitura das penas a serem pagas, cumpridas por Bolsonaro, pelos 3 generais, um almirante, 2 delegados da Polícia Federal e o tenente-coronel delator. E ato contínuo dessa passagem de um depoimento de natureza pessoal, queria que tu fizesse uma avaliação histórica da importância, nesse primeiro momento, da importância desse julgamento na primeira turma do STF. Por favor, Jean. Olha, eu não resisto a começar com antes de falar das alegrias que eu senti, que eu vivi, não resisto a começar com uma blague, um pouco para ilustrar, até o meu modo de ser, meu quase que permanente ceticismo. A mãe do Napoleão Bonaparte, a dona Letícia,
quando Napoleão foi sagrado imperador, entendi, na Notre-Dame, em Paris, com pompas e glórias e tal, e ela assistiu aquilo tudo, velhinha, e o Napoleão perguntou: mamãe, imagine se o meu pai me visse, o seu marido não me visse nessa situação, o que será que ele diria? Ela olhou para ele e disse assim: pourvu que ça dure, tomara que dure. Então, eu mais ou menos temperei a minha alegria um pouco com essa ideia de que nós ganhamos um round importantíssimo, sem sombra de dúvida, mas é um round, quer dizer, a batalha está em curso, quer dizer, a briga está em curso, tem muitos rounds pela frente. Mas isso não tira o fato de que isso é um momento histórico. Quer dizer, isso diz muito da nossa própria história. O fato de que, em cento e tantos anos da República, você tem a primeira vez, depois de 30 e tantos levantes militares, golpes, subgolpes, autogolpes e todo tipo de intervenção militar, é a primeira vez que realmente os caras são condenados. Não houve nenhum outro caso. Teve casos que chegaram a ser eventualmente presos ou processados, rapidamente anistiados, indultados, soltos, etc. Tudo passou, assim, na tranquilidade, e eles todos voltaram, né? Os que eventualmente foram punidos, foram de alguma forma sacudidos, digamos assim, voltaram à carga, quer dizer, participaram de outros golpes, inclusive vitoriosos. Isso tudo dito, quer dizer, acho que esse foi um momento extremamente importante, que tem uma série de circunstâncias que, inclusive, o tornam muito relevante. Quer dizer, em particular, quer dizer, o conjunto de forças, por exemplo, que estavam somadas do lado do golpismo, quer dizer, de favorecer digamos, o passar o pano, de mais uma vez, é muito grande, inclusive internacional. Quer dizer, você ter uma potência encabeçada pelo Trump, que já é um caso à parte em matéria de manipulação do poder, quer dizer, pressionando a favor de pelo menos um dos réus, em geral alcançaria todo mundo, não é pouca coisa. Quer dizer, você tem, por outro lado, uma sociedade profundamente dividida e com uma capacidade de mobilização da extrema-direita muito alta. Depois eu vou discutir isso mais em relação, quer dizer, o que a esquerda fez ou deixou de fazer, mas o fato é que as forças mais significativas do momento, aí você pega o evangelismo, você pega, inclusive, sem sombra de dúvida, embora não tenha se manifestado, não tenha dúvida de que a base militar estava ali torcendo para que esse negócio fosse outra direção. Eles estão escabriados pelos recentes fracassos, inclusive do próprio golpe que todos eles desejaram, mas estão ali. Né? Quer dizer, não é exatamente uma força neutra. Então você tem com todo esse contexto, eu acho que diria assim que força política significativa contra o golpe, nesse momento você teve a grande mídia, que para mim foi a grande surpresa. Outra vez que a gente discutiu isso, eu falei isso, eu estou estarrecido, porque eu não esperava, rigorosamente não estava esperando isso. Por outro lado, você tem uma classe dominante, que tem em vários setores, tem uma simpatia bolsonarista, golpista muito significativa, embora certamente eu não foi sensível, quer dizer, nenhuma manifestação dos setores empresariais de relação nem pró nem contra publicamente, pelo menos não transpareceu um movimento nessa direção. Se os grandes jornais exprimem de alguma forma, quer dizer, esse setor, quer dizer, ele era um setor que estava contra passar o pano no golpismo. Mas, enfim, e falando assim, mais digamos assim, inocentemente do meu próprio sentimento, quer dizer, foi uma coisa que você pensa assim, poxa, eu estou para fazer 80 anos, né, mais uns meses, em fevereiro do ano que vem estou cumprindo 80 anos, estou militando desde os 16, enfim, encarando tudo aquilo que o Marcos colocou ali, que eu não vou repetir, não vale a pena.
Mas é uma sensação de se dizer assim, uma vez nós levamos. Essa, pelo menos, pode ter. Então, vamos, antes de começar a botar a cabeça fria, vamos sorrir e comemorar. Entende? Comemorei. Posso conversar, comemorei alegremente com um bando de amigos. Não fui para a rua, porque já seria. Aqui no Rio, as manifestações têm sido tão pouco significativas, entende? Que eu preferi juntar um bando de amigos e fazer um converscote caseiro. Entende? Mas gente de outra geração, inclusive, mais novos, mais velhos, sobrinhos, entende? Parentes, entende? Que nos juntamos aqui para levantar uma taça de vinho, entende? Em homenagem a esse momento. E isso dito, temos que começar a discutir o que vamos fazer, né? Quais são os nossos próximos passos e quais são as nossas próximas ameaças. Só para, já que você fez referência à mídia, né? No programa passado em que tu participou, a gente brincava com o editorial do Estado de São Paulo. Jamar, que está correndo um boato aí de que foi você quem escreveu o editorial. O editorial do Estadão continuou na mesma linha, mas foi o editorial da Folha agora, que disse a condenação é justa, mas a pena foi exagerada, né? Etc. Né? Normando, só que antes de te passar a palavra, deixa eu só fazer a leitura rápida aqui, são muitos os comentários que foram feitos. O PL comportou-se como partido golpista e terrorista e vai passar ileso? Pergunta o Luiz Matos. Petit Torres, o mesmo Luiz Matos diz: Haiti foi vingado. Eu não entendi o que foi que ele disse. O Haiti foi vingado, fazendo referência ao que fizeram. E as vítimas da Covid, diz a Petit Torres. Elisete Muniz diz: gostei, mandou um superchat aqui. Wagner Espanhol: boa tarde, companheirada. Resta agora sabermos qual será a decisão do STM. Militares golpistas condenados serão expulsos e perderão suas patentes ou continuarão a receber seus poupudos soldos? Segue vários boa tardes. O Luiz Matos de novo: Gnome do Jardim desde 64. Um parente distante meu, Daniel Mondain, manda um salve, boa tarde. Normando, você com a palavra. Camaradas, vou começar pelo comentário que surgiu sobre o PL, essa organização criminosa registrada como partido político, e a partir da provocação de um dos nossos assistentes aí. O PL, ele se autodeclarou, né, uma entidade política, um ator político coletivo, sob ingerência do governo dos Estados Unidos. Isso se fez de forma direta nas falas de Bolsonaro e nas falas do dono do PL, né, o Costa Neto, mas se fez de uma forma indireta muito significativa quando ele expulsou o deputado Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, liminarmente, sem nenhum procedimento interno, sem ampla defesa, sem contraditório, sem processo disciplinar. Depois o Valdemar se desdice e fala: não, eu estava errado, vai ter o procedimento. Mas o fato é que ele expulsou publicamente o deputado quando o deputado teve a audácia de dizer que o Trump tinha que tomar conta da vida dele e dos Estados Unidos e que ele não poderia interferir numa decisão do judiciário brasileiro. A reação foi de expulsão, evidentemente de defesa do governo norte-americano, e ele justifica isso, Valdemar Costa Neto, na entrevista respectiva. Isso, né, justificaria, à luz dos partidos políticos,
né, a cassação do registro político do PL e a nulidade do seu estatuto interno, né? A lei é dos anos 90, mas é um procedimento muito semelhante ao que a direita usou lá em 1946, 47, né? Depois daquela desastrosa entrevista do Prestes, né? Pela cassação do então partidão. Daí eu vou pular, só dois comentários rápidos sobre pontos interessantes que o Jean levanta, né, para a questão do Haiti, né, que me parece que foi o mesmo espectador nosso que comentou. É óbvio, né, a figura nefasta que está envolvido aí, o general Heleno, Heleninho, né, ele tem um passado, né, trevoso no Haiti, todo mundo sabe do massacre na Cidade do Sol, né, na comunidade, e mais, né, envolvido no assassinato do general que o sucedeu. Né? Após o massacre na comunidade de Cidade do Sol, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e o Secretariado de Direitos Humanos da ONU, as duas entidades, pediram ao governo do Brasil que ele fosse destituído do comando da MINUSTAH. Ele o foi, e foi nomeado o general Urano no seu lugar, que apareceu assassinado no quarto de hotel em Porto Príncipe, né? E que, estranhamente, né, eu já falei isso algumas vezes, um general brasileiro, numa missão de paz internacional, é assassinado na frente de combate e, né, o laudo pericial cadavérico não é feito lá. O corpo foi transladado para o Rio de Janeiro e o laudo foi feito pela nossa impoluta e, acima disso, qualquer suspeita, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Né? Não foi sequer pela morgue do Exército. Heleno tem um traço de continuidade com o que de pior resistiu na ditadura de 64, né? Só lembrando, ele era ajudante de ordens, então um jovem capitão, do general Silvio Frota, que em 1979 tenta dar um golpe dentro do golpe para deter a abertura política, né? E foi desarticulado pelo Geisel. E indo para os milicos, né, robustecendo aquilo que Jean levantou. As coisas não estão dadas. Teve, semanas antes do julgamento, um movimento interessante do comandante do Exército, o Marco Antônio Paiva, né, que foi ter com Alexandre de Moraes pedindo por dois generais, pedindo para aliviar, né, a situação do Paulo Sérgio, que afinal, no frigir dos ovos, teria atuado para demover o Bolsonaro do golpe de Estado, e foi atuar em função do próprio Heleno, pedindo pelo Heleno. Né? E são linhas diferentes dentro do alto comando do Exército. Né? O Heleno sempre foi representante dos chamados cachorro louco, né? E o Tomás Paiva não era dessa linha, mas ele foi pedir pelo Heleno por conta do quanto é bem visto pela tropa, pela idade, tadinho dele, etc. e tal. Evidentemente não foi atendido, aí era um receio que eu tinha para o julgamento, porque foi noticiado esse pedido. E o Exército me parece dividido a respeito. Uma coisa significativa para mim é que, no dia 29 de agosto, foi divulgado que lá no Forte Apache, né, que é o quartel-general do Exército, lá numa transversal do Eixão, pouco acima do monumento a JK, foram preparadas 20 salas de Estado Maior para servirem de prisão. Então, no finalzinho de agosto, o Exército, o alto comando do Exército, preparou na sede do quartel-general 20 salas, né, para acolher, né, os militares eventualmente condenados nesse processo do golpe de Estado. Isso foi noticiado, teve até foto interna das salas, recém-pintadas, limpinhas, etc. e tal. E, em seguida, no dia 3 de setembro, né, o Exército faz um pedido formal ao STF para que nenhum militar que eventualmente venha a ser condenado fique sob tutela do Exército. Então é interessante, isso revela que tem visões conflitantes dentro do alto comando do Exército,
a respeito, evidentemente, do processo e do cumprimento das penas. Normando, só para eu... chegou um outro superchat aqui, da Estela Bettini. Comemorei os votos do STF, mas não estourei champanhe. Por ter passado dos 80 anos, está próximo de... Já passou dos 80, está próximo aí de Jean-Marc. Sempre que envolve militar, tem um pé atrás. Sei bem como terminou a ditadura militar. Normando, tu terminou o teu comentário agora? Você ainda tem... Não, só um último registro, que aí já não é sobre militares, mas sobre a nossa, né, pornográfica, obscena burguesia. Um fato significativo foi o Ibovespa ter disparado para o segundo maior lucro histórico num único dia, né, na sequência ao julgamento, na sexta-feira, dia 12. Um dia, inclusive, que na semana, né, considerado hebdomadiamente, não é um dia de grandes negócios. Né. Tem duas leituras, né, que eu andei futucando e perguntando a amigos que fazem análise de conjuntura dentro da economia. Tem uma mais otimista, né, de que, olha, os caras queriam segurança jurídica e queriam o fim das aventuras fascistas e, por isso, teve um ânimo nos negócios. Tem outra pessimista, de que, na verdade, as empresas tocaram negócios animadas porque foi limpada a estrada para o Tarcísio. Jean, eu sei que você... O título desse programa de hoje, é bom esclarecer a nossa audiência, seria Lula no olho do furacão, tendo como base um artigo que o Jean publicou no decorrer dessa semana, em que ele faz uma análise de como o governo Lula e a sua ideia de se candidatar, se reeleger presidente nas eleições de 2026, estaria como que num espesso nevoeiro em função do peso de outros atores como Trump, o Congresso Nacional, o golpismo bolsonarista, o agronegócio, o STF, as Forças Armadas, crime organizado, redes sociais e a grande mídia. Ou seja, ele faz uma análise dos vários atores que estariam envolvidos aí e que certamente dificultarão esse projeto do Lula se reeleger em 2026. Eu queria, já que você fizesse essa análise, e aí agora a gente já entra na outra parte. Como disse a Estela, né, a gente comemorou, mas ela não estourou a champanhe. Eu estou comemorando ainda e vou comemorar, como eu disse, até amanhã. A partir de segunda, a chave vira, né? Mas eu gostaria, então, que tu fizesse agora essa análise sobre os limites, né, os limites históricos, os obstáculos relativos a essa decisão. Mas antes, Jean, eu gostaria de pedir licença a você e ao Normando, dizer à nossa audiência que nós estamos organizando um livro que sairá no final do ano, que contará com artigos do Normando, do Jean, artigo meu, artigo de boa parte dos convidados fixos daqui do Trilhas da Democracia Conjuntura e outros grandes intelectuais que passaram por aqui durante 7 anos. E o meu artigo vai tratar exatamente desse peso do militarismo e da educação militar ainda dentro dos quartéis. E eu gostaria de passar uma informação à nossa audiência relativa aos militares que foram condenados, os 4 militares que foram condenados, e sobre como a formação dos militares na Academia da Força Aérea, na Escola Naval, principalmente na Academia Militar das Agulhas Negras,
não sofreu grandes alterações. Isso quer dizer o seguinte: Heleno, 77 anos, Turma da MAN de 1969, uma geração. Braga Neto, 68 anos, AMAN, 78. Paulo Sérgio, 67 anos, AMAN, 1980. Garnier, que tem em comum comigo e Normando, e a única coisa que nós temos em comum, né? Tanto eu quanto o Normando fizemos Escola Técnica do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, né? E nós somos técnicos em estruturas navais, né? Saibam vocês disso. Garnier também fez Escola Técnica do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, é técnico em estruturas navais, da turma de 77. Normando é da turma de 82 e eu sou da turma de 84. Só que os nossos caminhos, a partir daí, seguiram completamente diferentes, né? Tanto que Garnier se tornou um golpista e está condenado, né? Só que esse é um problema, Jean, que eu gostaria também de que tu, na medida do possível, tratasse agora com o tempo todo para você, né? As novas gerações continuam tendo livros. Vejam só, 2003, um livro chamado O Inimigo Vermelho. 2010, um livro chamado País Vermelho, na formação dos nossos oficiais, né? E num livro, para não cansá-los mais, intitulado Introdução à História Militar Brasileira do ano de 2015, que é lido pelos futuros oficiais do Exército Brasileiro, há um capítulo intitulado A Ação do Exército Brasileiro na Manutenção da Ordem Interna, no desenvolvimento nacional e no contexto internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. E, pasmem, ainda se faz referência a 64 como a Revolução de 64, movimento cívico-militar, e vou repetir aqui o ministro Fux, né? E na página 297 desse livro, né, diz-se que as Forças Armadas, abro aspas, cumpriram o seu dever de defesa da pátria, impedindo que se tornasse uma gigantesca Cuba, fecha aspas. Ou seja, essa geração dos condenados, né, a AMAN 1969, a AMAN 1978, a AMAN 1988, Escola Naval 1981, continua tendo tudo para reproduzir a mesma forma de pensar a realidade nacional, como tendo um papel de intervenção na ordem interna, olhando para 64 como tendo sido um movimento cívico-militar que livrou o Brasil de se tornar uma grande Cuba. Jean-Marc, eu encerro por aqui hoje, não é? Só volto no final para fazer as despedidas. Eu queria agora que você tratasse desses limites, desses obstáculos que permanecem diante de nós e que fazem com que na segunda-feira a gente pare de comemorar e recomece as lutas necessárias. Por favor, Jean. Vocês fiquem, por favor, vocês me ajudem por perguntas, comentários e tal, porque senão vai ficar monótono. Mas, enfim, começando, eu acho que a primeira coisa a constatar é o seguinte: dentro desse conjunto de forças que presente no universo da nossa conjuntura política brasileira e internacional, quem é que sai vencedor? Quer dizer, digamos, a democracia ser vencedora, mas a democracia é uma grande abstração. Quer dizer, enquanto força política organizada, quem é que, de fato, ele conseguiu colocar, quer dizer, esse caminho no trilho e levá-lo até pelo menos essa estação, vamos dizer, as próximas. Infelizmente, quer dizer, acho que o papel, digamos, das forças progressistas, das forças sociais, dos movimentos sociais, da esquerda, entende? Inclusive do próprio governo, entende? Lula, que é uma força
progressista, podemos dizer assim, com todas as suas limitações, tem um papel mínimo. Mínimo. Você pode dizer assim que o enfrentamento que teve aí foi um conjunto de senhores potentes da Corte Suprema, um senhores e uma senhora da Corte Suprema, que tiveram um comportamento extremamente digno, correto e ancorado potentes dos preceitos constitucionais e legais do país, que foram realmente personagens republicanos. Mas eles não são uma força política per se. Eles estão ali, eles nem deveriam jamais ser, estão ali para cumprir, uma legislação que o país estabelece e garantir o funcionamento, digamos, digamos, republicano das nossas instituições. Eles estão sendo, na verdade, foram uma força, de fato, eles se comportaram como uma força política com um enorme poder. Por quê? Porque a única maneira, de vencê-los, naquele poder que eles têm instituído pela Constituinte de 88, era derrubá-los, de afastá-los, eliminar, que era exatamente o que se propõe a fazer o golpe fracassado. Então, eles botaram um pé na porta, e esse pé na porta manteve o jogo dentro, como dizia o energúmeno, o jogo dentro das quatro linhas. Ou seja, cumpriu-se a lei, todos os seus requisitos corretamente. Até o direito ao imbecil falar aquele monte de asneira, ele foi, né, devidamente respeitado. Me refiro ao Fux, evidentemente. Agora, por outro lado, você vai dizer o que pode ser, quer dizer, jogando independentemente de quem agiu, quem não agiu, quem empurrou, quem não empurrou. Eu acredito que muitas das coisas, digamos assim, tem um grande grau digamos assim, de paralisia, eu diria assim. Os atores são menos importantes do que as classes e segmentos que eles representam. Né? Então, a grande mídia brasileira representa o empresariado, as classes dominantes? Sim, até certo ponto sim, mas não é uma correlação direta nessas coisas. E eles tiveram um comportamento, em geral, surpreendentemente bom, defendendo as coisas que tinham que ser defendidas. Por quanto tempo isso vai durar é uma outra questão, né? Mas isso vale para todo mundo. Você também não teve, por exemplo, setores como o agronegócio, de que são bolsonaristas raiz, quer dizer, com raríssimas e individuais exceções, quer dizer, praticamente todas as entidades representativas do agro são bolsonaristas, são de extrema-direita, são talvez a ala mais à direita desse conjunto todo. Não piaram nesse momento. Não piaram, eles piaram antes. Depois, até o trampaço, né, o tarifaço, que pegou dele na veia do pescoço, eles estavam batendo palma para o Trump, estavam batendo palma para o Bolsonaro, eles estavam no jogo, através dos seus representantes na Câmara e no Senado, estavam dentro do movimento de pressão a favor do golpismo. Agora, levaram aquela porretada na cabeça, e a primeira reação que eu achei que ia ser a reação deles, e acho até que o Trump achava isso também, é que eles iam se mover para botar pressão naquilo que o Trump queria e que eles também queriam. Vamos salvar o Bolsonaro, vamos pressionar o STF. Mas a coisa ficou muito ruim para eles. Primeiro, teve uma reação forte da grande mídia e da opinião pública expressa através das pesquisas de opinião, que deixou todo o setor deles meio encurralado. Segundo, eles passaram a depender muito do governo. Essa talvez seja a razão mais forte. Frente à porretada que eles levaram, para onde que eles correm? Esse Estado que eles querem mínimo, que não intervém, que não sei o que e tal. Nessa hora, eles penduram nas tetas com as duas mãos e sacodem. Eles querem dinheiro para compensar as perdas que eles tiveram. Bom, e por isso mesmo fecharam o bico. Entendeu? E coincidiu que nesse momento todo esse jogo continua sendo jogado assim. Vamos discutir mais adiante qual é o que pode acontecer dependendo de outros elementos. Então você tem, infelizmente, quer dizer, aquele negócio. Na hora de a expressão, por exemplo, de mobilização de rua,
Desde quando, né, se colocou no 7 de setembro, nós vamos lá para afirmar, entende, a posição antigolpista, anti-anistia, etc. Então, a esquerda botou 10 mil pessoas na rua, 15, ou seja, Bolsonaro botou 100 mil, ou quase, um pouco menos, 88, um pouco mais aqui e ali, que chegue em 100. Quer dizer, embora a capacidade de mobilização dele já foi muito maior do que isso, a nossa também foi muito maior do que isso. Muitíssimo maior do que isso. Eu diria que a última vez que a gente conseguiu, digamos, a esquerda consegue colocar grandes mobilizações, não foi a esquerda que colocou, foi o Lula, na campanha de 22. As manifestações da campanha de 22, quer dizer, foram maciças, enormes manifestações de apoio à candidatura do Lula, mas isso não representava, digamos, uma capacidade uma penetração e uma capacidade de mobilização da própria esquerda, dos próprios movimentos sociais. Quando colocados sob sua própria, digamos, a demanda da sua iniciativa própria, os movimentos sociais e a esquerda colocam gatos pingados na rua. A maior parte, às vezes, eu já não vou mais às manifestações, que eu fico achando que é um encontro de velhos. Entendeu? Nós, militantes da geração 68, estamos lá, com camiseta. Mas eu direto com um troço constrangedor, entendeu? Onde é que estão os moleques? As gerações que vieram depois, né? Uma nem, né? Duas, pelo menos, já estariam em condições de estar militando aí também. Agora, ou seja, nós temos uma crise de fundo na igreja que é parte da nossa crise geral. A crise da esquerda e dos movimentos sociais é parte da nossa crise geral. Nós estamos, já há algum tempo, perdendo capacidade de mobilização, perdendo capacidade de penetração social, de convencimento. Nós não temos sequer uma proposta muito clara, nem pouco nem muito clara, não temos uma proposta da esquerda que tenha vínculo, com, digamos, um futuro perceptível, pelas grandes massas. Né? E isso aí faz uma falta medonha. Agora, nós vamos entrar agora numa questão que eu acho que é crucial para o momento futuro, que é o seguinte. Desses atores todos que mexeram com o nosso universo político nesse round, né, nesse embate aí pela condenação dos golpistas, um dos pesos pesados foi o Trump. O Trump jogou pesadíssimo, mobilizado, né, estimulado ou informado pelo Bananinha, pelo o bolsonarinho que está lá nos Estados Unidos, que provavelmente vai ter que ficar por lá, mas o que ele jogou na mesa tem um poder de pressão significativo. Né? Aquela lei, eu sempre consigo errar esse nome, como é que é? Me vem à cabeça Magnitsky. A famosa lei Magnitsky, aplicada ilegalmente pelo Trump, ela até agora ela pode ter perturbado levemente a vida do Moraes, e pegou mais alguns pobres médicos do tempo dos mais médicos, eu não sei de onde que o Bolsonaro, o Bananinha foi buscar essa vingança pessoal, para pegar dois caras lá que não tem a menor importância no universo que está, né, desse jogo político. Mas, enfim, ele pode usar isso mais maciçamente. Mas isso não é suficiente, porque a pressão jogada toda diretamente em cima do Supremo, né, ameaças, etc. Se ganhou alguém, ganhou o Fux. Né, e não passou disso, os outros já estavam ganhos. Né, os dois patetas lá que o Bolsonaro nomeou. E ponto final. Entendeu? Ninguém se sentiu ali, não houve mudanças de posição em função dessa pressão. Talvez houvesse até o contrário, quer dizer, um assumir mais combativo, de uma posição antigolpista, exatamente por causa dessa pressão. Agora, essa pressão pode aumentar muito de grau. Né? E ela pode pegar uma coisa que eu fiquei espantado que não tivesse acontecido no primeiro momento, mas eu acredito que se o Trump dobrar a jogada, quer dizer, gente, olha, vocês não fizeram o que eu mandei, então eu vou jogar pesado. Quer dizer, o que ele pode fazer? Quer dizer, o que ele pode fazer, em primeiro lugar, é dobrar o tarifaço, entendeu?
Agora, esse é um lado enroladinho. Eu recentemente, inclusive, duas notícias nessa última semana que mostraram que mais setores econômicos exportadores do Brasil para os Estados Unidos foram isentados do tarifaço. Né? Inclusive, eu não tenho confirmação disso, porque eu só vi isso em uma notícia e não vi isso no jornal, não sei se é um fake, que eles teriam tirado também o café, que talvez seja o mais importante de todos os tarifaços que ele deu. O café café e carne seriam os dois setores mais significativos do agro atingidos pela medida. Agora, o fato é que, se de fato tirou o café, tirou celulose, mais celulose, tirou mais, não sei o que, de aços, enfim, especiais, enfim, uma série de outras coisas. Isso é um pouco contraditório, né? Isso quase agora mesmo, né? O julgamento estava rolando. Quer dizer, você ter, para quem pretende, né, dobrar a parada, ele tirar isentar esses setores, é um pouco estranho, mas não é impossível. Entendeu? Como ele é um personagem errático, a medida, digamos, que retirou esses casos, pode ter sido uma medida de segundo escalão ou terceiro, porque eles estão lidando com isso o tempo todo, pode ter um permanente diálogo, inclusive com uma forte pressão do setor cafeeiro americano, quer dizer, das indústrias americanas que importam café brasileiro, e 40% de todas as importações de café americano vem daqui, e de muitas grandes indústrias americanas estão em pânico. Que isso vai dar um impacto grande nos preços, vai ser uma situação complicada, e, sobretudo, quem dependia mais dessa multinacional americana, que mais dependia da importação brasileira, ela vai ter concorrentes com preços mais baixos. Então, de fato, eles estão bastante preocupados com isso, estão se pressionando o segundo e terceiro escalão do governo Trump, da administração Trump, para conseguir isentar também o café. A carne, curiosamente, não teve tanto auê no setor de carnes, porque, na verdade, você tem alternativas de colocação dessa carne, inclusive na China e na Índia, que é de muito forte. Então, eles não estão muito assustados, pelo menos até o presente momento. Agora, o café, sim, tanto para os exportadores como para os importadores lá. Então, que outras coisas eles podem fazer? A lei, essa que atinge pessoalmente, proibindo de ter qualquer visto nos Estados Unidos ou de recursos, né, em bancos americanos ou no território, ou sob a legislação americana, isso tem uma coisa que já vem aparecendo aqui e ali na imprensa, a preocupação do nosso setor bancário, do nosso setor financeiro, porque você tem uma parte significativa dos nossos grandes bancos são operadores dos Estados Unidos, e você ter a ameaça de suspensão das sucursais brasileiras dos Estados Unidos teria uma porrada mortal, seria uma coisa extremamente pesada. E o Trump levantou essa hipótese, ou um dos seus auxiliares levantou essa possibilidade. E eles estão realmente preocupados com isso, com o que já pode acontecer. Esse é um trunfo mais pesado do ponto de vista das pressões do que o próprio dobrar digamos, das tarifas, voltar aos 50% para todo mundo, botar 100%, coisa que vale, porque, apesar de ter uma porrada significativa em alguns setores importantes do Brasil, em particular o agronegócio, mas não só, para a economia como um todo, o impacto não é muito grande. Então, você tem... Agora, se você trancar as filiais dos bancos brasileiros nos Estados Unidos, isso, olha, congelou as contas, aí o negócio é bastante mais complicado. E o poder de pressão da Faria Lima não é pequeno. Né? Aí nós começaria a se configurar aquele movimento que eu temia no começo do tarifaço, que é o empresariado, a nossa elite econômica começa a dizer o seguinte: vamos capitular porque o jogo é sério. Entendeu? Vamos dar um jeito de passar o pano nesse negócio, fazer o que o homem quer, porque senão nós vamos perder muito, não sei o que. Isso que eu esperava que acontecesse naquele momento e que não ocorreu, pode vir a ocorrer, e aí você tem
botar, quer dizer, junto com a enxurrada de pressões que o bolsonarismo vai fazer, eles vão fazer mobilização direto, até a questão da anistia ser decidida, as grandes empresas podem entrar no jogo também, tanto o agronegócio como o setor financeiro, eventualmente para outros setores que possam se voltar as tarifas mais pesadas a valerem. E aí a questão fica a seguinte, quer dizer, que as hipóteses, que é o meu lado, digamos assim, mais prudente, ou talvez até temeroso, se manifesta mais pesadamente, quer dizer, que é o desaguar disso tudo continua sendo o Supremo, né? Porque é bem provável que passe a anistia de uma forma ou de outra, provavelmente uma forma entre o Alcolumbre e aquela coisa inacreditável que eles inventaram na Câmara, provavelmente vai ter uma coisa mais puxada para a Câmara do que para o Alcolumbre. Porque, de toda forma, para eles o fundamental é o quê? Tirar o Bolsonaro da cadeia. Esse é o passo número 1. O Alcolumbre não está se propondo a isso. O que ele está propondo lá é a redução de penas, que ali não está se propondo a um movimento de anistia, propriamente dito, é uma outra coisa. Então, a pressão para a anistia vem forte pela Câmara. Se começa a somar com, né, uma decisão, supor que é aprovada, entender? E se ela chegar até o Supremo já anunciou que ela vai matar no peito. Não vamos aprovar. Agora, frente a um movimento de muita pressão, inclusive você pode começar a manifestação de rua, pesquisa de opinião. Lembremos que a questão contra a anistia, lamentavelmente, em um ano, até a última pesquisa que foi feita, caiu 10%, de 65% para 55% a posição a favor quer dizer, contra a anistia. Então isso pode se continuar nesse movimento descendente, daqui a pouco vai ser uma maioria que é a favor da anistia. Aí isso vai ficar muito mais complicado. Muito mais complicado. Porque, de uma forma ou de outra, o Supremo estava de acordo com a grande opinião, pelo menos a opinião majoritária, né, do eleitorado brasileiro expressa via pesquisa de opinião. Se isso passa a ser minoria, quer dizer, e ao mesmo tempo na rua quem está dominando é o bolsonarismo, e as pressões das grandes empresas, não, salvem-nos, pelo amor de Deus, porque nós vamos quebrar todos, o Brasil vai falir, o Trump vai acabar com a gente, vamos fazer o que ele quer. Talvez o discurso não vai ser esse é a razão de fundo. O discurso vai ser a pacificação. Não tenha dúvida. Por mais agressivos que eles possam ser, eles vão vir com o discurso da pacificação. E eu já ouvi isso mais de uma vez. Só para não perder a oportunidade e também pedir a opinião do Normando. Eu senti no dia 11, naquela fase final, pós-dosimetria, naqueles discursos finais, a ideia de que, dos ministros do STF, né, dos 4 ministros do STF, com exceção do Fux, né, de que não havia nenhum tipo de alegria da parte dos ministros em fazerem aquelas condenações, aquelas penas, e de que, dizendo de maneira muito direta, a judicialização da política tem que ter um limite também. Foi o discurso do Barroso também. Me parece claro isso, me parece claro que o STF começa a dizer o seguinte, olha, a gente precisa voltar para outras questões, né? É quase um sinal de que, veja, a gente não vai aguentar essa pressão para sempre. Né? Isso como é que você avalia isso, Normando, e depois, Jean? Realmente foi uma sinalização de que o STF também tem seus limites, dizendo de uma outra maneira agora para o nosso campo político, né? E são vários os comentários aqui a respeito. É chegada a hora, isso já tem muito tempo, né? Jean deixou claro aqui que a última vez em que houve, na verdade, grandes manifestações de rua foi durante a campanha de 2022. E quem colocou a gente na rua não foi a esquerda, foi Lula. Não é? Então,
Ou seja, é chegada a hora desse jogo virar nas ruas. Né? Você entende, Normando, que foi dada uma determinada sinalização de que o STF também tem seus limites e que não vai suportar essa pressão durante muito mais tempo? Olha, na verdade, essa fala que saiu no dia 11, ela vem sendo repetida há algum tempo. Desde que o Supremo tem sido provocado para disputas, por exemplo, para a composição de mesa da Câmara, para a composição de comissões, né, das casas, sempre um ou outro ministro vota e faz o alerta. Olha, estão trazendo questões que não é para trazer, não é para judicializar a política tanto assim. Agora, não tenho a menor dúvida que o STF, enquanto conjunto, enquanto entidade orgânica, ele vai julgar com muito prazer qualquer questão política desde que ele se sinta legitimado para tal. E aí a gente tem um problema muito grande, né, na minha visão, em que a esquerda como um todo está endeusando personagens e legitimando o STF de uma forma absolutamente irresponsável e inconsequente. Né? Irresponsável pelo que né? Porque a composição que nós temos hoje no STF é pavorosa. Né? Você tem 2 ministros fascistas, né? Que é o André Terrivelmente e o Cássio com K. Você tem um ministro com alguma preocupação social, que a gente pode até chamar de social-democrata, apesar dele se definir como comunista cristão, que é o Dino, e o resto são neoliberais, tá? Ou ultraliberais, como o Barroso, o próprio Alexandre de Moraes e o Toffoli, que não tem preocupação social nenhuma. Fachin você colocaria em que campo? Fachin é neoliberal. Fachin faz uma ou outra pontuação, fazia um pouco na época da Rosa Weber dirigindo a corte, mas ele é um neoliberal, né, em que pese seu passado de ter advogado um pouco para o MST, e é um pouco mesmo, nunca foi orgânico de esquerda. Né, tem amigos que eram amigos pessoais e romperam e foram contemporâneos dele na UFPR. Fachin não é exatamente um cara que tem o histórico de esquerda. Dali, o que sai em seu conjunto? Sai o aprofundamento da contra-reforma trabalhista de Temer, o usurpador. O STF, em todos os seus julgados, aprofundou, não só legitimou, como aprofundou as barbaridades de desconstrução do direito social que vieram na CLT do Temer. E, nesse momento, existe uma série de temas de interesse dos trabalhadores que estão sob relatoria de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes, de Toffoli, do horroroso do Barroso, que agora é presidente, mas assim que largar a presidência vai voltar a pegar relatorias de processos que estão parados. E o irresponsável que eu apliquei era com relação à composição. O inconsequente é porque o resultado prático disso é o STF bater na extrema-direita como está batendo e se legitimar com a direita neoliberal, né, arrasando mais ainda os trabalhadores. E isso virá como consequência natural desse julgamento. Eu não tenho dúvida nenhuma. O julgamento é para ser comemorado, bebi, fiquei alegre, parará. É um marco histórico com relação aos militares. Não é uma justiça de transição que a gente precisaria, de rever as instituições a ponto de repensar o ensino militar, como o Marco fez a menção, né, que acho importantíssimo. No entanto, a busca do equilíbrio institucional que o Supremo fará vai ser às custas dos trabalhadores. Né? Tenho conhecido os assessores parlamentares e assessores nos tribunais que já comentam isso. Passada essa fase de limpar a sujeira dos fascistas, a legitimação política da instituição virá, né, com ele se afirmando mais neoliberal do que os próprios neoliberais que ainda existem no parlamento. Então, é para não ter ilusão nenhuma nisso.
Jean, faltam 5 minutos. A gente já falou do STF, o Legislativo nem precisa comentar, né? A gente já falou aqui repetidas vezes. Essa é, mais uma vez, uma janela, mais uma vez, não sei, essa é uma janela de oportunidade para o Executivo, para o governo Lula III, pisar no acelerador de determinadas reformas sociais? Olha, eu acho que é o que eu escrevi no texto sobre o olho do furacão, é que eu acho que o horizonte do governo é um horizonte muito estreito. Quer dizer, o governo, além de estar enredado por todos os lados, por todo tipo de pressão, ser um governo fraco, é um governo com uma perspectiva de futuro muito limitada. Na verdade, ele está limitado a se reeleger. As forças são todas jogadas para se eleger o ano que vem. Quer dizer. Então, aquilo que poderia ser, que é importante, digamos, para eles, é passar algumas reformas, algumas leis que permitam ele gastar mais dinheiro, né, para distribuir para as classes mais desfavorecidas, o que certamente é uma coisa positiva para os ferrados, mas isso não é uma política de Estado, isso não é uma política de longo prazo. Isso não é alguma coisa que você possa jogar para a população. Assim, o Brasil do futuro é o Minha Casa Minha Vida, o não sei o que. Tá. Não, isso, o universo de exploração econômica e social montado continua rodando como bem quis. Entendeu? E vai continuar fazendo. E esse Supremo, fazer uma observação rápida sobre a história do Supremo, olhemos para trás o que o Supremo fez nos últimos 20 anos. E ele muda muda de toga como quem muda de cueca. Ele passa para cá, passa para lá, muda a cor da toga. Entende? Já foram, todos eles eram lavajatistas e todos deixaram de ser lavajatistas, porque o jogo mudou. Por isso que, sendo um conjunto fortemente político, ele já mostrou isso 500 vezes, mudou várias vezes de legislação de acordo com o interesse do momento, 3 vezes aquela questão como é que chama, do voto, da condenação em última instância, é para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Ou seja, não é confiável. Esse pessoal não é confiável. Em outras circunstâncias, eles podem estar, se pensar que não, e a pressão trampista vier na porrada pesada, você pode ter um outro tipo de comportamento dependendo de como é que vai ser o conjunto de forças, como é que as forças aqui dentro vão se mexer, o Congresso, a sociedade, a opinião pública, etc, etc. Os nossos heróis de hoje podem ser os nossos canalhas de amanhã, entende? Porque eles não têm consistência nessa história toda. Alguns até podem ter, dentro deles, 3, 4, talvez, eu estou sendo otimista. Mas, do ponto de vista, digamos, da totalidade, colocada a questão, olha, vamos pacificar a sociedade porque nós temos que parar com essa briga com o Trump, meu velho, eu acredito que eles são capazes de votar qualquer coisa, inclusive a admissão da anistia. Por isso que eu acho que a gente tem que... O caminho, na verdade, que me preocupa nesse negócio é o seguinte, a esquerda está muito desarmada porque ela caiu no mesmo jogo do Lula. A única coisa que a gente consegue imaginar é assim, nós temos que reeleger o Lula para não vir o bolsonarismo. Mas reeleger o Lula para fazer o quê? Entende? Inclusive vai ser difícil você defender o Lula na próxima eleição, porque ele trouxe muito pouco de novo nesse último governo. Entende? Aí vai dizer, não, porque as situações eram negativas. A população não quer saber, mas a gente sequer propôs, quer dizer, coisas mais ousadas do ponto de vista de transformação social. Então, acho que isso aí é o nosso impasse. E nós temos que olhar que forças são capazes de começar a se unir na sociedade civil para você organizar uma frente eleitoral que tenha conteúdo, né, que seja capaz de, pelo menos propor, colocar na mesa de discussão, entende? Olha, alternativas de futuro que não sejam simplesmente vamos fazer o que nós estamos fazendo e vamos garantir a reeleição. Muito bem. No exato momento em que chegamos a 900 aparelhos conectados, acompanhando esse Trilhas da Democracia ao vivo de hoje, nós chegamos ao fim do programa. Jean-Marc, um grande abraço. Normando, um grande abraço.
aproveitando para convidá-los, convidá-las, a nossa audiência, para acompanhar amanhã, às 15 horas, um Trilhas da Democracia que foi gravado ontem, na sexta-feira, sobre as posições do governo Bolsonaro e do governo Lula no campo das relações internacionais, particularmente em relação à guerra na Ucrânia, né? E, especificamente no governo Lula, diante do genocídio praticado contra os palestinos da faixa de Gaza pelo Estado de Israel. O Trilhas fica por aqui. Comemoremos até amanhã, segunda-feira, vamos virar a página, porque se inicia a necessidade de colocar em ação alguns dos elementos que foram levantados hoje nesse diálogo. Boa noite de sábado a todas e a todos que nos acompanharam até o momento. Até lá. Grande abraço. Abração a todos.